vocês perceberam agora no finalzinho da nossa aula, a gente leu uma fábula moderna, não foi? Uma versão atualizada da Formiga e da Cigarra, lá, que é aquela fábula antiga que começou com o Êxopo, né? E terminou assim, ó, com La Fontaine e toda uma nova versão para a história. A cigarra, que se dava muito mal na história original, ficava sem comida e morria de frio do lado de fora, porque a amiguinha dela, a formiga, não acolheu, só porque a bichinha ficou o verão todinho cantando. Mas não é legal também você trabalhar ouvindo música, alguém cantando para você? Então ela divertiu as pessoas enquanto elas trabalhavam. E no final todo mundo vai para sua casa com suas comidas, e ela, que ficou do lado de fora divertindo todo mundo, fica desamparada e morre de frio e de fome. E aqui na história moderna, na nova versão, né, nessa versão moderna, ela termina de Ferrari, casaco de Vison e indo fazer show em Paris. Vejam só. E a moral da história é bem diferente, porque nos passa a ideia contrária. Você não tem que se matar de trabalhar. Você tem que saber equilibrar, dosar o trabalho e não esquecer da diversão. Cuidar da alma, do espírito, da cabeça, da mente, saúde mental é também muito importante, e não apenas a saúde física, tá? E sem a saúde mental, a gente não tem a saúde física. Então é mais ou menos essa ideia nova aí, que é trazida aqui pela adaptação da fábula de La Fontaine aos tempos contemporâneos. Vamos resolver umas questões sobre essa fábula? Vamos? Aqui comigo. Vamos começar umas questões sobre essa fábula, porque assim a gente internaliza esse aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: se vocês lembram da história que a gente leu, você lembra, né? Vocês estão aí ligados. Sei que vocês não estão escrevendo no chat, mas estão entendendo a aula. Então, qual é a principal diferença entre a fábula original, aquela lá do La Fontaine, e esta nova versão que a gente leu juntos, né? Qual é a diferença entre aquela fábula do La Fontaine, a tradicional, e essa que a gente acabou de ler? Letra A diferença é o tratamento dado ao tema, que em La Fontaine não valoriza o trabalho artístico. O que é que vocês acham? Na fábula de La Fontaine, existe a valorização do trabalho artístico, porque a cigarra é uma cantora, né? Ela canta, ela diverte, ela é um showman. Ela canta, dança, diverte as coleguinhas enquanto elas trabalham. E no final ela é abandonada por todas, é chamada de vagabunda. Trancam a porta e ela morre do lado de fora com fome e com frio. E então, será se o que mudou daquela fábula do La Fontaine tradicional para essa, que a cigarra é contratada por um empresário francês, vai fazer show em Paris, ganha uma Ferrari e casaco de Vison. Olha só. Então a diferença entre essas fábulas é o tratamento dado ao tema. Qual o tema? O trabalho. Lá em La Fontaine, eles valorizam o trabalho da formiguinha, não é isso? E não valorizam o trabalho artístico da cigarra. Cantar, dançar é trabalho artístico. Eu acho que tem razão essa afirmativa. Mas vamos ler as outras propostas. Letra B. As personagens são companheiras e amigas, ao contrário da fábula de Fontaine. Mas lá no La Fontaine, elas também são companheiras e amigas, né? A formiguinha passa o tempo todinho cantando, trabalhando, mas ouvindo e gostando da música da cigarra. E no final, ela deixa a amiga morrer sozinha do lado de fora. Letra C. A época em que as histórias se passam são diferentes da fábula clássica. Olha, a época é contada na história pela passagem do tempo, outono, inverno. E a mesma coisa acontece na fábula do La Fontaine. A história é contada na passagem entre o outono e o inverno, ou seja, um intervalo entre estações. Logo,
Logo, eu não posso dizer que esteja correta, porque nas duas histórias a passagem de tempo é a mesma, tá bom? Deixa eu voltar aqui, vamos lá, pegar minha caneta para acontecer isso. Então, vamos lá. Letra B. As personagens são companheiras e amigas, ao contrário de La Fontaine? Não. Lá em La Fontaine, elas também são amigas. Só que na hora final, a formiga, né, abandona a amiga do lado de fora da casa. Letra C. A época em que as histórias se passam são diferentes. Não são. Ambas as histórias se passam na transição do outono para o inverno. Qual é a época do outono para o inverno? Você chama isso de tempo histórico da narrativa. Então, não tem essa diferença. E aqui eu quero qual é a principal diferença entre a fábula do La Fontaine, que é a original, e essa que a gente acabou de ler. Letra D. A formiga foi menosprezada na fábula moderna. Não, não foi. A formiga não foi menosprezada. Ela trabalhou e chegou o inverno, né? Ela ficou em casa, tinha comida e tudo. Mas, pelo contrário, o que aconteceu foi a valorização, o reconhecimento do trabalho artístico. Nessa segunda fábula que a gente leu, a gente percebe que houve a valorização do trabalho artístico. A cigarra não morre de fome e de frio. Pelo contrário, ela consegue um trabalho e vai morar em Paris. Entenderam? Então, essa é a diferença do tema, do assunto, né? Principal aí dentro do assunto, entre essas duas fábulas. Beleza? Perceberam isso? Então, segunda questão. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga cigarra, olha como elas eram amigas. Lá na original elas também são amigas, só que uma trai a outra, né? Sua amiga cigarra estava dentro de uma Ferrari. E com um aconchegante casaco de vison. Casaco de vison é aquelas peles caras, né? Casaco de luxo feito de peles caras. Quais elementos são representativos da modernidade? O que é que representa a modernidade nesse trecho da fábula? Bora lá, o que é que tem de modernidade? Foi a surpresa da formiga. A professora está no texto, mas não é a resposta. Eu quero saber nesse trecho aqui quais são os elementos que representam a nossa modernidade, a contemporaneidade da história. A cigarra e bater a porta da formiga, ora, isso aqui aconteceu em ambas as histórias, tanto na clássica como nessa nova versão. A formiga desfrutar de artigos de luxo, mas a formiga não desfruta de artigos de luxo nem na história original e nem nessa que acabamos de ler. Então, sobrou a letra D. O que é que tem de elemento moderno nessa história? A cigarra estar conduzindo uma Ferrari, que é um carro esporte de luxo e caro. Você encontra a Ferrari no menor valor aí hoje de R$1 milhão, e vestindo casaco de vison, que é outro artigo de luxo. Então, o que tem de moderno, contemporâneo nessa história, além do final, que foi a valorização do trabalho artístico, é também os elementos modernos que aparecem nessas coisas de luxo, que é o carro e um casaco de vison, tá bom? Então, seria a letra D. E eu tenho certeza que aí na sua escola, com seu professor, alguém respondeu a letra D. Antes de eu terminar a leitura, alguém já tinha dito letra D. Porque quando vocês estão no chat participando, vocês não erram nunca, tá bom? Vamos mais. Continuar trabalhando com fábula moderna. Aí você tem ali no final da história, né? Aparece, ó, moral da história. Você sabe que a moral da história é uma característica de todas as fábulas. Então, para ser fábula, tem que ter essa moral da história, que pode ser implícita ou pode ser explícita desse jeito aí, ó. Vem dizendo, moral da história, 2 pontos. Aproveite sua vida. Saiba dosar trabalho e lazer, pois trabalho em demasia só traz benefício em fábulas do La Fontaine e ao seu patrão. Trabalhe,
mas curta a sua vida. Ela é única. Essa é a mensagem final para nós, trabalhadores, também termos nosso tempo, né? Para a gente. Terceira questão. A mensagem da moral da história, nessa atualização da fábula de Fontaine, é: qual é a mensagem da moral da história nessa nova fábula adaptada da original de La Fontaine? É perigoso o excesso de trabalho? Foi isso que a moral quis dizer? Que é perigoso o excesso de trabalho? Trabalhe, mas curta a sua vida, ela é única. Dizer isso quer dizer que o trabalho é perigoso, gente? Ou é inconveniente o excesso de lazer? Aproveite sua vida, saiba dosar trabalho e lazer, né? Então, não é inconveniente o excesso, então não está falando de excesso de lazer. Letra C, deve haver um equilíbrio entre trabalho e lazer, né? Então, a palavra dosar, saiba dosar, ó. Saiba dosar trabalho e lazer. O que é dosar? Colocar na medida certa, não é isso? Usar as coisas em doses, na medida certa. Então, na medida certa, quer dizer, gerar um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio entre trabalho e lazer. A gente não pode nem trabalhar demais, mas também não pode viver uma vida só de diversão. Tem que saber equilibrar as duas coisas, como a formiga. Qual foi o erro da formiga? Ela só trabalhou, o nome dela era Trabalho e o sobrenome era Sempre, lembra? O nome dela é Trabalho e o sobrenome é Sempre. Ou seja, ela trabalha o tempo todo. E a cigarra não. A cigarra cantou, bem que ela estava trabalhando também, mas foi recompensada também, tanto quanto a formiga. Então, nós devemos equilibrar trabalho e lazer. E a letra D diz assim, que a mensagem da história, né, a mensagem dessa moral aí, é que nós devemos curtir a vida porque ela é única. Sim, ele disse, ó, curta a vida, que ela é única. Mas antes ele falou, trabalhe, mas, ou seja, trabalhe, porém, curta a vida também, cara. Não fique só de trabalhar, não. Você trabalha do segunda a sábado, meio-dia. Aí você pode tirar o finalzinho da tarde do sábado e a noite do sábado para sair com o marido, para sair com a esposa, com os filhos, não é isso? E o domingo vocês ficam em casa curtindo um filme, descansando, conversando em família, fazendo o almoço juntos. Isso é lazer também, né, não? Então tem que saber dosar as duas coisas. Então, qual é a nossa resposta? Letra C. Deve haver um equilíbrio entre trabalho e lazer. Nem de mais um, nem de menos o outro. O narrador da fábula, você percebe que tem alguém contando a história, né? Era uma vez uma formiga, estava trabalhando, e a cigarra estava nos bares da cidade, cantando, dançando. Um dia, no início do outono, a formiga estava em casa, não é isso? Aí chegou a cigarra. Então, alguém está contando essa história para a gente. A pergunta é a seguinte: o narrador, ou seja, essa voz que fala dentro da história, é um dos personagens? Não. Quando é um dos personagens, a história fica assim. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma folha de esmola e uma viola na mão. Eu parei para ouvir e ele cantou uma música que dizia mais ou menos assim, não. E ele contou uma história que dizia mais ou menos assim: eu nasci há 10.000 anos atrás. Isso é narrativa em primeira pessoa, tá bom? Quando o narrador é personagem, a narração fica em primeira pessoa. E a primeira pessoa é você falar de si mesmo. O narrador fala dele mesmo, igual na música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Isso é narrador em primeira pessoa. Ele fala dele mesmo, ele diz: eu me
né? Coloca tudo em primeira pessoa. E lá, aqui no texto, olha, você observar aqui no texto, não acontece isso, ó. E a cigarra disse para a formiguinha. Alguém está falando da cigarra e da formiguinha. O narrador não fala dele. Ele fala da cigarra e da formiga. Então, você percebe o quê? Que não é, que a gente não tem a primeira pessoa. O narrador da fábula é um observador? Pode ser. É um outro tipo de narrador que pode ter em fábulas modernas, tá bom? E em fábulas tradicionais, em qualquer tipo de narrativa, tem esse narrador. E o que é o narrador observador, professora? É aquele que fica em terceira pessoa. Ele não fala eu nasci, não. Ele diz terceira pessoa. Terceira pessoa. Ele fala de outra pessoa que não é ele. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, ele fala dele, ou ele fala dela, né? Ou uma música que conta uma história também, que diz assim, ó. E quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Aí a música, aí a história começa assim, ó. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Olha aí. Olha o narrador dizendo, como eles disseram. Eles quem? Eduardo e Mônica. Como eles, ele e ela, ele, o Eduardo, e ela, a Mônica, disseram. Isso é o narrador em terceira pessoa. Ele só sabe da história porque ele ouviu alguém contar. Ele sabe da história porque ele viu acontecer. Ele só vê o lado de fora. Ele não sabe o que se passa no íntimo da personagem. Ele só conta aquilo que vê. E essa narradora lá, esse narrador da cigarra lá, será se ele é assim? Ele só conta o que vê? É, ele conta que ela trabalha sempre e tal. É, pode ser. Vamos lá. C. Diz que é um narrador que sabe o que se passa no íntimo de sua personagem. Narrador que sabe o que se passa no íntimo da personagem é chamado de narrador em terceira pessoa. Também é em terceira pessoa, mas é chamado de onisciente. Onisciente igual Deus. Deus não é onisciente, onipresente. Então, ele conta quem são as personagens, ele sabe se ela está preocupada, se ela está triste. Lá na história ele disse que a formiga estava preocupada, que a formiga estava triste, que a cigarra estava sentimental, melancólica, traumatizada. Não. Então, ele não sabe o que se passa no íntimo das personagens. Ele contou o que ele viu, não foi? Letra D, diz que é um narrador misterioso, que só conta o que lhe é conveniente. Esse tipo de narrador, ele nem existe, tá bom? Não existe narrador misterioso, não. O narrador, ou ele é em primeira pessoa, personagem, ou ele é em terceira pessoa, observador, ou ele é terceira pessoa, onisciente. Ou seja, aqui a letra D é para completar 4 alternativas, porque não pode botar só 3. Na prova tem que ter 4. Então, coloca qualquer coisa aqui só para complementar. Mas só tem esses 3 tipos de narrador. Ou é personagem, ou ele é observador, ou ele é onisciente. E nessa história, o narrador é onisciente. Onde foi que eu perdi? Deve ter tido alguma parte do trecho que eu perdi que ele fala o que se passa no íntimo da sua personagem. Se em algum momento da história ele sabe o que a cigarra está pensando, sentindo, se passando por dentro da personagem, aí ele é um narrador onisciente. Mas se ele conta apenas do lado de fora o que ele está vendo, aí ele é observador, tá bom? Devo ter passado por essa parte. Opa, tem mais uma fábula moderna para a gente ler. Para ser fábula, primeiro, os elementos, as personagens, o título da fábula é o nome das personagens, não é, Luzia? Boa noite, Luzia. Na fábula, o título da fábula, Luzia, já é o nome das personagens, tá bom? Aí o que é que você tem? As personagens são animais e elas têm características humanas. E as fábulas modernas, elas pegam as velhas histórias, os velhos conceitos morais e atualizam para o dia de hoje, como a gente viu que na fábula nova da cigarra e da formiga, houve a valorização do trabalho artístico. A cigarra que canta e dança a história toda. Na outra história, morre de fome e de frio.
Na nova história, ela fica rica, uma cantora famosa, vai morar em Paris e tem carro de luxo e casaco de visão. Cachorro, macaco e a onça. Um senhor muito rico vai à caça na África. É rico mesmo, vai caçar na África. E leva consigo um cachorrinho para não se sentir tão só naquelas regiões. Um dia, já na expedição, o cachorrinho começa a brincar de caçar mariposas, correr atrás de borboletas, né? E quando se dá conta, já está muito longe do grupo do safari. Olha aí, se afastou do grupo do safari. O que é safari? Safaris são as excursões feitas na África. Nisso, vê que vem perto uma onça correndo em sua direção. Meu Deus, a onça vai comer o cachorro. Viu uma onça correndo em sua direção. Ao perceber que a pantera, não era mais onça, agora é pantera, que a pantera irá devorá-lo, pensa rápido no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se coloca a morder os ossos. Então, quando a onça está a ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz: "Ah, que delícia esta onça que acabo de comer." A onça para bruscamente e sai apavorada, correndo do cachorrinho e vai pensando: que cachorro bravo, por pouco não me come a mim também. Olha aí. Professora, mas onde é que entrou o macaco nessa história? O macaco vai aparecer na história, amores, é porque eu coloquei, ó. Sabe o que quer dizer isso aqui, ó? Isso quer dizer que é um fragmento, é um trecho, tá bom? É um trecho. A onça depois vai atrás do macaco e o macaco explica a situação, que a onça foi enganada e a onça vai querer voltar para cima do cachorrinho, tá certo? Então tá aí. O cachorro enganou a onça, mordendo um osso e dizendo bem alto: "Ai, que delícia esta onça que acabo de comer." Né? Aí a onça parou, saiu freando e correu aí com medo do cachorro, pensando: que cachorro bravo, por pouco ele não me come também. Analisando a história, pode-se dizer que o autor deu ao texto um desfecho. Como foi que terminou aqui nesse momento a história? Essa é a finalização da história. É um final dramático e triste. O cachorro enganou a onça foi engabelada pelo cachorro. Isso não é dramático nem é triste. É feliz e misterioso, não teve muito mistério não, né? É inesperado porque você tem certeza que a onça vai encher a barriga de cachorro. E aí o cachorro achou uns ossinhos e disse: "Ai, que delícia de onça, tomara que apareça outra para eu comer." E a onça, ó, vaza de lá. Ou seja, ninguém esperava por esse final. E é cômico, engraçado, porque uma onça caiu na mentira do cachorro, na pegadinha do cachorro. É interessante, né? E não tem nada de trágico nem de assustador. Então, pela eliminação, a gente vai de letra C. Beleza? Mas toda fábula tem a moral da história. Apesar de não termos chegado ao fim, mas a gente pode deduzir, na verdade, a gente pode deduzir uma moral para essa história. A moral mais indicada para representar essa história é... Então, se você fosse escrever a moral da história, qual seria a sua opção? Você diria que, letra A, é com criatividade que vencemos os obstáculos. O que é que tem de criatividade? Deixa eu ver. O cachorro estava em perigo, a onça ia devorá-lo, e aí ele teve uma ideia genial. Ideia genial é criatividade. Qual foi a ideia genial? Pegou os ossos que tinha ali perto, começou a morder e falou bem alto: "Ai, que onça deliciosa que eu acabei de comer. Vou já comer outra." E a onça, ao ouvir isso, freou e fugiu com medo do cachorro. Ou seja, a onça é o obstáculo, comeu um osso dizendo que era osso de onça foi uma criatividade do cachorro. Faz sentido a letra A, não é verdade? Vamos à letra B. Não há mal que perdure, senão a dor que nunca se cure. Mal que perdure e não há dor, ou não há mal. Quer dizer, só se fosse uma história de que o mal vence o bem, né? E não é assim. Aqui não estamos falando de bem e mal. Letra C.
Só percebemos o valor da água depois que sua fonte seca. Aqui, se a história fosse que você não valoriza o que tem, quando perde, você sente falta. E não é o caso. Letra D. Pouco se aprende com as vitórias e muito com as derrotas, mas o cachorrinho não perdeu, ele ganhou a própria vida, ele se salvou. Então, é com criatividade que vencemos os obstáculos. Se o cachorro não é inteligente nessa hora, se ele não cria essa historinha de estar comendo um osso de onça e falado isso em voz alta, é aí que está a humanização das personagens, né? Que a gente chama de prosopopeia, ou teu nome é prosopopeia, não é isso? Que é quando a gente transforma seres que não são humanos em seres humanos. Atribui a elementos não humanos características humanas. Prosopopeia, também chamada de personificação. Então, foi com criatividade que ele venceu o obstáculo, ou ele seria devorado pela onça. Beleza? Simbora. Estrutura do enredo da fábula. Enredo, você já sabe, é a história que é contada, né? E como é que ela se organiza? Como é que essa historinha é organizada? Ela vem assim, ó. Primeiro, a primeira parte da fábula, a gente chama de introdução. Então, é o momento inicial da história. É apresentado revelando as personagens. Logo no começo, ele mostra quem são as personagens, dizem o local onde a história vai acontecer, e aí começa a história, né? Ele diz quem são as personagens e o lugar em que a história vai acontecer. Então, ele começa ali apresentando personagens e espaço. Aí vem a implicação. A implicação é o problema que vai acontecer. Cria expectativa quanto ao desenrolar dos acontecimentos. Ou seja, começa a acontecer as confusões, os probleminhas, certo? Que tem que ser resolvido. Vai criando uma tensão. Essa implicação, ela cria uma tensão na história. Por exemplo, lá na história do cachorrinho com a onça, qual foi o momento da introdução? O cachorrinho estava na África, ao lugar, o personagem, o cachorrinho, estava na África, que é o lugar, no safari com o patrão, saiu correndo atrás das borboletas e se perdeu. Aí lá veio, quando ele olhou, tinha uma onça faminta na sua direção. Aí já é a implicação. A hora que os obstáculos aparecem, né? Ele está perdido no meio da mata e vem uma onça valente para cima dele. Então, o que é que ele faz para se defender? Aí você vai para o desfecho, que é a solução do conflito. E pode ser uma solução boa ou uma solução ruim. De repente, poderia ter dado tudo errado. Surpreendente ou não, pode ser trágica ou cômica, pode ser feliz ou triste. A gente teve ali um final cômico, engraçado. Ele tem uma bela ideia, finge que está comendo um osso de onça, e aí a onça, né, termina se convencendo e voltou. Já pensou se ela não se convence e vai... Que ali foi um blefe, né? O cachorro blefou com a onça e a onça caiu no blefe. Mas se vai que ele não cai? Vai que a onça não cai na história do cachorro. Ele tinha se ferrado, tinha se dado mal. E, por fim, a última parte da fábula, que pode ser implícita ou explícita, é a moral da história. Nessa parte, as personagens vivem em situações de diálogo que transmite alguma lição, né? Uma lição ao homem. Vem lá o resumo. Ou você entende pela história, pela lição das personagens, pelas histórias deles, ou vem lá, moral da história, né? A do La Fontaine dizia lá, moral da história. A do cachorrinho da onça não tem a moral da história, mas você entende que na situação de perigo é melhor você ser, primeiro, frio e criativo. Em vez de ficar em pânico, se desesperar, pense, seja inteligente e procure uma alternativa, tá bom? Então, essa é a moral da história. Mais uma fábula moderna para a gente agora, um mix, né? Fazendo aqui um mix. Aqui mistura várias coisas. A gente mistura Êxopo, o autor original, com La Fontaine, que recriou a história, e a nova versão da história aqui, que foi feito por essas pessoas que estão assinando, ó. Que assinam aqui embaixo. Transformaram a uva e a raposa, que é uma fábula bem clássica, né? Tem até na música do
Reginaldo Rossi. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo o teu corpo tocar. Mas quando ela... Larara, não tem essa música do Reginaldo Rossi? Então, até ele faz referência à raposa e às uvas do La Fontaine, que na verdade vem lá do Êxodo, bem antiga a história. Mas aqui a história foi totalmente modernizada. Inclusive, nem ficou em forma narrativa. Virou uma tirinha. Olha aí. Saiu da narrativa e virou uma tirinha. Tirinha, que é um texto que mistura a linguagem verbal, que são as palavras, com a linguagem não verbal, que são as imagens. Não é isso? Então, o que é que você tem aqui? Na primeira imagem, no primeiro quadro, você vê uma raposinha passando e ela olha para a parreira. Parreira é o nome que a gente dá à árvore que dá uvas, né? É parreira. Ela olha para a parreira e está lá as uvas madurinhas, madurinhas. Aí a gente lê a legenda, tá bom? Quando não tem balão de diálogo, a gente chama de legenda. Aí a gente lê a legenda que diz: uma raposa andava pela estrada quando viu uma parreira com uvas madurinhas. Reticências, né? Reticências quer dizer que a história vai continuar, tá bom? Com uvas madurinhas. Aí no segundo quadro, você vê a raposa nas pontas dos pés, fazendo uma... Olha como ela está suada. Olha o movimento com a mãozinha dela, olha aquele movimentozinho. Ó. Essas aspas que estão aqui nas mãozinhas dela, tá vendo aqui, ó? Essas aspas, é para mostrar que ela está movimentando, ela está tentando. Olha as gotas de suor para mostrar que ela está fazendo um esforço danado para alcançar a uva, mas não consegue, ela não tem altura para pegar a uva. Aí você lê o texto, diz assim: tentou pular para pegar as uvas por várias vezes, mas não conseguia alcançá-las. Ela fez o maior esforço. É por isso que o Reginaldo Rossi diz, né? Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, na hora do baile, na minha lambreta, né? Então é isso. Então, tá aí a uva e a raposa quer pegar a uva, mas não consegue. Tentou pular para pegar as uvas por várias vezes, mas não conseguia alcançá-las. Aí você vai para o último quadro. A raposa está sentada em frente a um computador. Tem mouse, tem teclados e ela está com a cara de fúria, furiosa, fazendo alguma coisa. Aí a raposa foi xingar na internet. Olha só o que as pessoas fazem hoje, né? Quando você não consegue alcançar aquilo que você tanto deseja, você vai para a internet e xinga aquilo que não conseguiu. Na história original, quando a raposa não consegue pegar as uvas, ela olha assim para as uvas e diz assim: ah, eu não queria comer uva mesmo. Ela debocha, ela desdenha da uva, né? Mas nessa história moderna, nessa fábula moderna, essa nova versão do La Fontaine, aí a raposa foi xingar na internet. Uva azeda do rarararau. Nem queria mesmo, sem graça. É isso que ela diz também na história. Ah, eu não queria mesmo, nem queria uva mesmo. Mas hoje a gente faz isso na internet. A gente expõe o que a gente vive na internet. Xinga, lança ódio na internet. É uma forma também de mostrar o ódio, né? A gente até falou disso em aulas passadas, não foi? É uma forma de mostrar o ódio da internet. A pessoa vai lá e xinga a uva de tudo quanto é nome, tá? Ou seja, é uma história que... O que é que tem de novo na história? O último quadro. É esse último quadro que moderniza a história de La Fontaine. Até aqui está igual a fábula. Se você lesse só esse balãozinho aqui, olha, sem computador, se fosse só isso aqui, sem computador, sem nada, seria o final da história. Ela vai embora e diz: eu nem queria mesmo. Mas aqui ele modernizou colocando internet, botando uma linguagem que os jovens usam na internet, não é isso? E botando a raposa com cara de braba, espalhando o ódio, né? O crime de ódio pela internet, tá bom?
Quantas raposas não fazem isso hoje por aí? Simbora. Então, aqui você tem as partes da fábula. Introdução, que é a apresentação da personagem e do ambiente, que é o lugar onde a história vai acontecer, certo? Aí, a segunda parte da história é a implicação, ou seja, o problema que vai ser gerado. A raposa está com fome, quer comer uva, mas não consegue alcançá-la. Esse é o problema, a implicação da história. E aí você vai para o desfecho ou para a conclusão da história. Como ela não consegue alcançar, ela desdenha da uva. Eu não queria mesmo, uva azeda, não sei o que. Ela sai falando isso da uva. Uva azeda, né? Ai, que uva azeda, tá? Uva sem graça. Ela não consegue alcançar o que quer e fica desdenhando daquilo que tanto queria. Aquela história, quem desdenha quer comprar, né? Então, quem fala muito mal de você, tá com inveja, tá querendo, tá bom? Então, as três partes são essa: introdução, implicação e desfecho. Bem dividido nos quadrinhos para você entender a história. Simbora. Qual é o ensinamento que se aprende com a fábula da raposa e as uvas? O que é que você aprendeu com essa história? Letra A. Aquilo que temos tem mais valor? Será que é isso que a gente aprende? Você valoriza mais o que tem ou o que não tem? Eu duvido que você dê valor ao que tem. Você é doido para ter um telefone X. Aí você consegue aquele telefone. Ai, Maria, fica morta de frio. Meu Deus, o telefone que eu quero na minha vida, tal. Com o tempo, ai, que telefone velho, meu Deus, telefone ruim, esse meu não presta. Difícil você valorizar o que tem, tá bom? Letra B, aquilo que não alcançamos não nos merece. É isso que a gente aprende com a história? Letra C, quanto maior, deve ser mais, né? Quanto mais difícil, maior é o sabor da vitória. Isso é verdade. Quanto mais difícil, maior o sabor da vitória. Mas ela não conseguiu, né? Letra D, que desistimos facilmente daquilo que queremos. Ela desistiu, né? Poderia ter tentado mais um pouquinho, sabe? Mais um pulinho ela conseguia. Letra E, que é muito mais cômodo reclamar do que lutar pelo que queremos. Ah, com certeza. Na fábula moderna, você pegando a sociedade de hoje, é muito mais fácil para a internet reclamar do que não tem do que sair para lutar pelo que realmente você deseja. É muito fácil chegar na internet e xingar todo mundo é culpado de você não ter emprego, de você não ter sorte, de você não ter isso. Mas você passa o dia dormindo, não estuda, não faz concurso, então a culpa é dos outros e não de você. É muito mais cômodo reclamar do que lutar pelo que nós queremos. É essa a moral da história que a gente aprende com a nova versão de A Raposa e as Uvas. Sexta questão. A fábula é um tipo de narrativa, certo? Então, ela é um tipo de narrativa apenas para público infantil? Gente, as crianças gostam muito de fábula, mas eu duvido que elas entendam a fábula verdadeiramente, até porque as crianças são tão ingênuas, elas não vão perceber a ironia, né? Porque as fábulas contêm ironias. Então é difícil elas pegarem esse feeling da história. Que a fábula é um tipo de narrativa que gera somente entretenimento. Aqui tem um problema, olha, quando você encontrar alternativas com palavras apenas, somente, aí tu já desconfia dessas alternativas, tá bom? Tá fazendo uma prova, encontrou questões, alternativas com apenas, somente, aí tu já desconfia dessas alternativas. Vai na outra, letra C. Além de entreter, as fábulas também se tiram um ensinamento. Ela tem duas formas, né? Ela é feita para divertir e também para ensinar. Eu acho que é por aí. Tem toda a razão a letra C. Vamos ver a letra D. A fábula é um tipo de narrativa em que as personagens agem como animais. Não, é o contrário. As personagens são animais e agem como pessoas, ganham característica de pessoas. Vão até para a internet xingar os outros, né? Então não é a letra D. A fábula é um tipo de narrativa construída tendo como base, olha de novo a palavra, apenas criatividade e imaginação. Então se você usa somente apenas, elimina. Como
A fábula não é uma história em que as pessoas agem como animais, mas o contrário, a gente fica com a letra C. É um texto que, além de entreter, também a gente tira um ensinamento. A gente aprende alguma coisa quando lê uma fábula. Tranquilo? Vamos aos elementos da narrativa. Quando você tem todo o texto narrativo, apresentam seus elementos. E são 6, né? São 6 aspectos do texto narrativo que aparecem em toda a história narrativa. Por exemplo, toda narração tem que ter o narrador, que é aquele que conta a história. Tem que desenvolver um enredo. Enredo é a própria história que está sendo contada. Possui personagens, que são as pessoas e os seres que participam da história. Ocorre num tempo específico, um tempo, uma data, um lugar, um período. Acontece num determinado lugar. Onde é que acontece a história? Numa floresta, numa cabana, dependendo da história. E apresenta a fala dos personagens que você chama do discurso. Então, toda história tem que ter narrador, enredo, personagem, tempo, espaço e discurso, né? São esses os elementos da narrativa. Miau, miau, miau. Aqui é a história do gato e o rato. Outra fábula moderna para a gente ler. Miau, miau, miau. Presta atenção na história. O ratinho na toca e do lado de fora o gato. Aqui na imagem, né? Você vê, olha, a toca, o rato e o gato. Igual aquela história que todo mundo conhece do Tom e o Jerry, né? Todos nós já nos divertimos com o Tom e o Jerry. O gato e o rato. Animais naturalmente adversos. O ratinho na toca e do lado de fora, o gato. Miau, miau, miau. O tempo passava e do lado de fora, o gato continuava. Miau, miau, miau. Depois de passadas muitas horas e já com muita fome, o rato ouviu. Au, au, au. Então deduziu. Se tem cachorro lá fora, o gato foi embora. Mal terminou sua dedução, saiu disparado em busca de comida. Nem bem saiu da toca, o gato crau. Inconformado já na boca do gato, perguntou: pô, gato, que sacanagem é essa? Ó a linguagem moderna. E o gato respondeu: meu filho, hoje nesse mundo globalizado, quem não fala pelo menos 2 idiomas morre de fome. Salve-se quem puder. Entenderam? O mundo globalizado ensinou o gato a falar 2 idiomas. Primeiro idioma, miau, miau, miau. E o gato e o rato não saiu. Aí ele mudou o idioma. Au, au, au. Aí o ratinho pensou, se tem cachorro lá fora, o gato foi embora. Se deu mal. Então, a implicação da história, o que foi o local que deu mais tensão. Tensão, criou tensão na história. O rato não tinha medo do gato, por isso saiu da toca? Foi isso que deu tensão à história? Ou foi o rato contava com a ajuda de um amigo cão para escapar do gato? Foi essa a tensão da história? Ou o rato fez uma conclusão precipitada e aí causou a tensão na história? Ou o gato fala todos os idiomas, pelo amor de Deus, ele falava só 2, só o au au e o miau. Gato e rato eram amigos. Não, tanto que um pegou o outro. Então, o rato, o que implicou a história, o que causou a maior tensão na história, foi o rato que fez uma conclusão precipitada. Ouviu o latido e achou que fosse um cachorro. A temática, ou seja, o assunto dessa fábula moderna é: maltrato a animais? Não, ninguém está sendo maltratado. Equilíbrio ambiental? Relacionamentos tóxicos, processo de adaptação ao novo mundo ou capitalismo selvagem? Eu acho que é o processo de adaptação ao novo mundo, porque o gato foi bem sincero e disse: meu filho, nesse mundo globalizado, quem não sabe falar pelo menos 2 idiomas morre de fome. Moral da história:
você tem que se adaptar ao mundo moderno, ok? Então, a nossa aula hoje foi sobre fábula moderna e a gente revê esse assunto na aula de quinta-feira, que é o dia da nossa revisão. Mas, quarta-feira, tem mais aula de língua portuguesa. Até lá!